E vamos para mais uma aula sobre o Simples Nacional. Na aula de hoje, quero falar sobre o regime de caixa, vou falar do aspecto operacional, que é do preenchimento do PG-10D. Então, se você é contador ou trabalha no escritório de serviços contábeis, fica comigo até o final deste vídeo aqui. Eu sou Robert Cristo, sou professor e analista tributário da Receita Federal. Este canal aqui de minha responsabilidade. E antes de falarmos dessa parte operacional do regime de caixa, quero trazer uma informação importante para você. Não sei se você sabe ainda, mas o regime de caixa está com seus dias contados. Não teremos mais regime de caixa a partir de 1º de janeiro de 2027. Isso porque a Lei Complementar número 214 de 2025, que está tratando da reforma tributária, alterou a Lei Complementar 123 e a partir de 1º de janeiro de 27, não há mais que se falar em regime de caixa dentro do Simples Nacional. Por isso aqui, já quero te pedir uma gentileza. Se você for novo ou nova, se inscreva aqui nesse canal. Eu vou trazer vários vídeos para falar sobre os impactos da reforma tributária no Simples Nacional. Então já dei uma palhinha aqui para vocês. Regime de caixa no Simples Nacional vai acabar em 1º de janeiro de 2027. E agora sim, falando sobre o tema do vídeo de hoje, essa parte operacional do regime de caixa lá dentro do PG-10D, quero iniciar trazendo uma regra prevista lá na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, é o parágrafo único do artigo 19. Acompanhe comigo. A opção pelo regime de caixa servirá exclusivamente para a apuração da base de cálculo mensal e o regime de competência deve ser aplicado para as demais finalidades, especialmente para a determinação dos limites e sublimites e da alíquota a ser aplicada sobre a receita bruta recebida no mês. Vejam que importante esse parágrafo único do artigo 19. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a receita bruta recebida no mês, ou seja, a receita do regime de caixa, ela tem por finalidade ser a base de cálculo sobre a qual vai incidir uma alíquota. E ele, é claro, vai encontrar o tributo apurado. Agora, para qualquer outra finalidade, por exemplo, ali, para encontrar a RBA, que é a Receita Bruta Acumulada do Ano Calendário Corrente, ou a RBT12, Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, para todas as demais finalidades, vai-se usar a Receita Bruta do regime de competência. Por que eu estou frisando isso aqui para vocês? Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora uma tela lá do PG-10D. Quando você que é optante pelo regime de caixa, quando você for preencher o PG-10D, observe que vai ser apresentado ali um campo ali dizendo receitas do regime de competência e logo abaixo vai estar receitas do regime de caixa. E aí, você se deparando com aquela tela, você pensa, eu sou regime de caixa. Naturalmente, você acaba preenchendo o quê? Apenas o campo do regime de caixa, coloca a receita ali recebida e deixa zerado o regime de competência. E aí, pessoal, está fazendo errado. Se você teve receita bruta do regime de competência, teve notas fiscais emitidas naquele mês, você precisa informar ali o campo de receita do regime de competência. Vocês viram comigo na legislação que está lá. Todos os demais acúmulos das receitas brutas são feitos ali sempre com base no regime de competência. Se você está colocando sempre zero ali no campo de regime de competência, vai estar acumulando sempre zero. Vai estar errado a alíquota do Simples, vai estar errado a RBA, que serve para verificar limite e sublimite. Então tem que prestar atenção aqui. Quando o CNPJ faz a opção pelo regime de caixa, aparece uma tela dizendo ali todos esses termos atrelados ao regime de caixa, inclusive o artigo 19, parágrafo único. E ali aparece um botão dizendo, li atentamente e deseja optar pelo regime de caixa. Então, vejam só, essas funcionalidades aqui, tanto do campo do regime de competência e do regime de caixa, tem que ser analisada com muito carinho. Por isso que eu vou deixar tudo bem esclarecido para vocês aqui. Continue comigo aqui, vou trazer outras telas agora. E colocando mais uma vez a tela lá do PG-10D, que aparecem os campos regime de competência e regime de caixa, agora quero fazer algumas reflexões aqui. Mas, professor, eu não sabia dessas regras, eu sempre coloquei ali o campo ali do regime de competência tudo zerado. O sistema deu uma mensagem ali, mas passou assim mesmo, eu consegui enviar o meu PG-10D. Por
que não deu erro? Vamos colocar as seguintes reflexões aqui. Vamos imaginar que você está no mês de janeiro de 2025, você vai fazer a apuração do PJ10D e você é regime de caixa. Digamos que em janeiro de 2025, a sua receita bruta daquele mês ali, você teve de emissão de notas fiscais, digamos, de R$20 mil. E dentro do próprio mês de janeiro, você recebeu os R$20 mil. Como que ficaria lá no PJ10D? Você teria que colocar regime de competência, os R$20 mil, e o regime de caixa, R$20 mil. Entendeu? Você precisa, se você teve ali receitas auferidas, regime de competência, você tem que preencher o campo do regime de competência, mesmo que você seja regime de caixa. Outro exemplo, vamos imaginar agora o mês de fevereiro de 2025. Aí você teve de notas fiscais ali, ou seja, regime de competência, R$30 mil, mas só recebeu R$20 mil. Como ficaria no PJ10D? Campo regime de competência, R$30 mil. Regime de caixa, R$20 mil. Beleza? Ou seja, a base de cálculo vai ser os R$20 mil, mas você precisa informar as receitas do regime de competência. Para finalizar os exemplos, mês de março de 2025, você não teve emissão de nenhuma nota fiscal. Só que você teve ali recebimento de R$10 mil daqueles faturamento do mês de fevereiro. Como ficaria o PJ10D? Regime de competência zero. Aí nesse caso fica zero. E aí você tem o regime de caixa, R$10 mil, vai ser a sua base de cálculo. É por isso que não dá erro e dá apenas mensagens de aviso quando você deixa o campo zerado. Professor, não sabia dessas regras aqui. Sempre preencher o campo de receita do regime de competência zerado. E agora? A recomendação é que você faça a retificação. E com a retificação pode ser que vai gerar valores complementares. Isso porque uma das variáveis para se encontrar a alíquota é a RBT12, a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores. Essa RBT12 ela é acumulada a partir dos valores informados no campo regime de competência. Se você estava informando tudo zerado, ou seja, a sua RBT12 está zero. E aí, nesse caso ali, você está encontrando uma outra alíquota e pagando um valor menor de Simples Nacional. Retifica, coloca as informações corretas do regime de competência e faça ali a transmissão da apuração retificadora. Nesse caso aqui, se você já pagou algum valor anteriormente, vai gerar apenas o DAS da diferença para você pagar. Claro, se você não havia feito pagamento ainda, vai gerar o valor integral para você fazer o recolhimento. Não deixe de fazer essas retificações, evite então de cair na malha fiscal. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui de hoje. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até mais!